São o tema desta noite, que é crente sal. Eu vou falar para os irmãos, e eu gostaria primeiramente de perguntar aos irmãos: quem quer ter esta noite uma experiência com Deus em sua vida? A experiência, irmãos, muita gente fala assim: eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero ser diferente com Deus. Mas a experiência em nossas vidas, ela nos transforma, ela nos cura, mas também ela nos traz dificuldades. Ela é dura. Se eu falar para vocês com a palavra de Deus assim, a transformação não é dura, eu estaria brincando com os irmãos. Porque a partir do momento que você toma a decisão de andar com Cristo, você também tem esse compromisso do dia a dia ser transformado. Então, irmãos, eu gostaria que todos vocês pegassem a Bíblia e abrissem para mim em Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Ô Luquinha, coloca para mim o slide que eu coloquei para mim, fazer um favor. Pendrive. Todo mundo acharam, gente? Vocês encontraram? Digam amém. Naqueles dias, disse Jesus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? No culto desta noite, amados irmãos, eu vou parar mais um pouco no primeiro versículo desta noite, para que a gente possa compreender mais o tema desta noite, que é crente sal. E eu vou dizer a vocês, para sermos crente sal, temos que deixar de ser saleiro e ser sal. Vamos só com perspecção de novo no primeiro parágrafo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Interessante perceber como Jesus falava através de parábolas, através de histórias, metáforas, naquela época para ser compreendido melhor para os seus ouvintes. E eu gostaria de dizer a vocês, com palavras tão simples, entravam na alma, no fundo da alma, como espadas de dois gumes. Em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Assim, com simplicidade e poder, as palavras de Jesus, elas se perpetuaram para todo sempre, transformando e modificando os nossos corações. Eu amo falar de parábolas. Eu amo as parábolas de Jesus. Todos aqui é difícil de não conhecer todas, ou quase todas, não é isso? E quem quiser ser discípulo de Jesus, tem que deixar de ser saleiro e ser sal. Ele mesmo. Porque sendo sal, nos transformando em sal, nós mudaremos o mundo. Mas primeiro a transformação tem que vir de nós.
É fácil relacionarmos a fala de Jesus entre discípulos e sal, considerando que comida sem sal é insonsa, não tem gosto. E discípulo de Jesus tem que salgar, tem que ser diferente, tem que mostrar para os outros quem ele é, através da palavra de Deus. Só isso já deu para falar muito. Mas este texto nos dá muito mais temperos para termos mais pratos e apreciarmos mais coisas durante o longo do nosso caminho aqui. E eu fiz alguns tópicos e vou passar para o primeiro tópico desta noite. Para entendermos primeiramente o que eu quero dizer a vocês, eu gostaria de fazer alguns subtópicos deste tópico. Nós vamos falar sobre salada, saleiro, sal, salário. Vamos falar um pouquinho sobre a aliança também de Deus conosco. O que é saleiro? Eu entrei, gente, no Google, fiz umas pesquisas, joguei algumas coisinhas aqui, enriqueci um pouquinho mais o tema desta noite. Gostaria que vocês prestassem bem atenção. O saleiro. O contampa serve para conservar o sal e proteger de sujeiras e insetos. Já o saleiro de mesa é um recipiente onde se coloca o sal para ser utilizado no preparo ou durante as refeições, usualmente feito de vidro ou plástico, a fim de evitar corrosão. Se o sal permanecer por muito tempo dentro do saleiro, vem a empedrar. Alguém já notou isso? Por motivo de que o sal absorve a umidade. Então, gente, eu quero dizer o seguinte: crente saleiro, tá? Para vocês entenderem, é aquele que guarda, acumula para si. Tudo o que ele pega, ele acumula. E ele vai só guardando. Daí a expressão que eu usei 2 vezes e vou usar pela 3ª vez para vocês gravarem. Nós temos que deixar de ser saleiros e sermos sal. O sal, o puro sal. Agora vamos entender um pouquinho de sal, mas antes gostaria que você olhasse para o seu irmão que está ao seu lado e dizer assim para ele: vamos ser sal? Presta atenção dentro dos olhos, gente, diz assim: vamos ser sal? O sal, para compreendermos melhor sobre o sal na nossa vida, o que é sal? Ele está presente em quase todo o planeta. Oceanos, nascentes, nós vemos eles no subterrâneo, na vegetação. E temos sal em todos os líquidos orgânicos, ou seja, no nosso corpo humano. Lágrima, saliva, suor, urina e no sangue, que tem que ser o teor de 6,5 gramas por litro de sangue. Respeitados esses limites médicos para conosco, desse limite, sal é nós, sal é vida. Sal é o que nos faz transportar, andar, ter eletrodos por todo o nosso corpo funcionando, e até mesmo o órgão principal bate por causa do sal, o coração. Além de cair bem ao paladar, o sal é necessário e vital, como nós vimos. Sem sódio, o organismo é incapaz de transportar todos esses nutrientes, como eu já disse a vocês. E eu gostaria de perguntar uma coisa a cada um de vocês, mas não precisa de falar para mim, não. Gostaria que vocês pensassem só. Durante o longo da vida de vocês, vocês já conheceram uma pessoa que tudo para ela estava bom. Tudo que você pedia para fazer, ela fazia. Mesmo estando com dificuldades, mesmo estando sem nada, aquele momento que a pessoa tem que fazer, gritar alguma coisa, o cara está sempre lá com um sorriso no rosto, estava sempre perto de você. Aí você teve curiosidade de conhecer aquela pessoa melhor, teve curiosidade de saber onde ela vivia, o que ela fazia. De repente você descobriu que essa pessoa era cristã. Não vou falar crente, não, vou falar cristã.
A Joana fez uma explicação para nós falando sobre crente cristão. Quem estava aqui ficou sabendo, né? Mas o meu crente é o crente cristão, tá, gente? Que eu estou falando aqui agora. Aí o que aconteceu? Essa pessoa estava sendo sal na sua vida, porque ela te deu sede, sede de conhecê-la melhor, sede de entendê-la. Então, irmão, é isso que eu quero dizer para vocês. Crente sal tem que fazer a diferença, tem que fazer as pessoas sentirem sede de saber quem é você e de conhecer quem é seu Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um irmão. Você já foi sal hoje? Queria que você prestasse bem atenção na pergunta, tá? Agora eu vou falar de salada e salário. De tão essencial, o direito do sal chegou a ser garantido pelo Estado na Idade Antiga. Os romanos, apesar de não manterem monopólio sobre o sal, ou seja, não serem dono dele, subsidiavam, ou seja, financiavam seu preço, para garantir que os plebeus, ou os pobres, na época, tivessem acesso ao sal. Eles tinham um lema, sal para todos. Foi nessa época que surgiu a palavra salada, porque tinha o costume na época de salgar os alimentos, porque margava um pouquinho. E também o seguinte, se você fosse na casa de uma pessoa romana e não encontrasse um saleiro em cima da mesa, era uma afronta. Ele tinha falta com você, ele tinha falta de educação. Isso era uma coisa que toda mesa tinha que ter na época. Não sei assim agora, porque lá em casa não fica na mesa, não. Lá em casa fica dentro do armário. Chega alguém, pega e põe para a pessoa. E, desta forma também, gostaria de falar para vocês o seguinte, ele era também tanto indispensável às pessoas comuns, que também aos legionários daquela época, porque eram eles que mantinham o grande império romano. Então, chegou-se a pagar os soldados em sal. Aí vem a palavra salário, pagamento em sal. Soldado, aquele que recebeu em sal. Sobre a aliança. Na Bíblia, vou citar aqui alguns versículos em que nos diz o sal servindo de aliança de nós e Deus. Segundo Crônica 13:5, preste bem atenção. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Levíticos 2:13 diz assim: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança de teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Marcos 9:49 diz assim, e este eu gostaria que vocês prestassem mais atenção ainda. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. E no juízo, o sal devolve a cada um seu real sabor, sua essência contaminada ou purificada. Gênesis 19:26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Para entendermos a aliança entre nós e Deus, a aliança de Deus conosco, irmãos, é uma expressão fundamental da nossa vida cristã. Nós precisamos muito dessa aliança em nossas vidas. E toda aliança, como todo pacto, acontece por meio de entrega mútua. Eu casei com a minha esposa, a minha aliança está aqui, né? Mas foi entrega uma mútua. Eu me entreguei a ela e ela entregou-se a mim, disse sim. É uma coisa mútua entre nós e Deus também. E Deus, nessa aliança, escolhe-nos como filho e promete abençoar nossa vida. O primeiro chamado é servir.
Nosso primeiro chamado. Então, eu vou cortar essa parte aqui, porque ela já falou. Então, muita gente que já sabe, não é isso? O segundo tópico desta noite, eu vou passar para o segundo tópico e gostaria que todo mundo prestasse atenção agora. Como sermos o sal nosso de cada dia. Que palavra, né? Como sermos o sal nosso de cada dia. Antigamente, a dificuldade de extração do sal e a dificuldade por encontrá-lo chegou a fazer esta mercadoria ser equiparada ao ouro. Através de guerras, através desse produto, tiveram-se acordo entre guerras e acordo de paz. E eu pesquisei lá e vi que a Índia e a Inglaterra brigaram demais por causa dessa mercadoria. O sal ainda continua tendo muito valor na nossa presença no mundo de hoje. Porque sem sal não vai haver vida, não há mar, não há água no oceano. Eu pesquisei tanta coisa sobre sal, irmãos, que eu fiquei assim, até bobo de ver, que eu até falei com a Joana, chamei ela e falei assim, Ju, você sabia que a glacial, a parte do Ártico, da Antártica, a água se conserva por causa do sal? Senão toda a água congelava. E tem também uma parte química que você pega o sal, joga dentro do refrigerador, coloca lá as bebidas, rapidinho gela. Eu falei, nossa, que confusão. E aí eu queria falar com os irmãos. Tem uma frase que diz assim, se o sal for insípido, disse Jesus, presta atenção, só servirá para ser pisado pelos homens. Aí vem, a gente parece que essa frase tem uma contradição. A gente fala assim, mas por que o sal vai perder o sabor? Ele é um alimento não perecível. Ele pode durar um longo tempo? Pode. Mas é igual eu falei antes, se vocês pegarem e armazenarem em local que não dá, ele vai entrar umidade nele, ele vai se perder. Se você acrescentar uma outra coisa ao sal, você vai modificá-lo e vai também acabar com ele. Então, gente, é isso que eu quero dizer a vocês. Coloquemos sal de mais ou sal de menos em qualquer coisa, o que acontece? Perde o sabor. Perde totalmente o sabor. Se você colocar pouco sal, você não vai ter sentir o gosto. Se você colocar muito, você vai ter que jogar fora porque estragou. Agora, nesse contexto todo, nós vimos o sal servindo de aliança, nós vimos o sal servindo de salário, e vimos também o sal servindo de parábola, servindo de expressão falada pela boca de Jesus para conosco, para nos avisarmos das coisas advindas que viriam. Eu gostaria de falar para vocês o sal que preserva. O sal também preserva. Eu vi que você pega o sal, joga na carne, ela vai ficar um bom tempo em preservação. Isso acontece com os esquimós, eles fazem isso com as baleias, com muitas coisas, porque não dá não entra muita bactéria. Aí a carne permanece sem estragar, ela praticamente fica ótima para consumo vários anos. Lá tem geladeira, gente, mas praticamente, né, não tem como guardar nada lá, senão perde, se ficar muito tempo gelado também, né? Então eles têm que usar sal. Isso, gente, eu quero dizer a vocês como sermos o crente sal que preserva. É aquele, preste atenção, que fica livre do perigo e da deteriorização. É aquele que cuida, que preserva, que conserva, que acondiciona, que guarda, que livra, que mantém, que protege e que salva a si mesmo e os outros, o seu próximo. Tem muita gente que fala assim, eu cuido do meu próximo, mas eu vou falar uma coisa com você, se você não cuidar de si primeiro, como é que você cuida do outro? Né? Então, para você fazer algo para o seu próximo, para você mostrar ao seu próximo uma coisa boa, você tem que ser bom. Você tem que ser bom para você mesmo.
A partir do momento em que você está fazendo as coisas de Deus em sua vida, você está trilhando o caminho de Deus, você consegue mostrar um caminho para o próximo. Amém, irmãos? E outra coisa agora, o sal, ele serve de remédio. Quando eu era pequeno, eu sempre ouvia falar do poder curador do sal. Meu pai me dava uma surra, minha mãe falava assim, vai, faz uma água de sal e passa que sara tudo. E o poder do sal foi confirmado através da ciência, através da medicina. Um pouquinho de sal e açúcar faz o soro caseiro e salvou muitas vidas. Quem trabalha na mina de sal tem uma resistência muito boa respiratória. Aí foi criado outros remédios através dessa prática para a área respiratória de pessoas que têm bronquite, asma. Isso, irmãos, eu quero dizer a vocês, é porque o sal e discípulo, presta atenção, o discípulo sal é aquele que cura vidas através da palavra de Deus, do evangelho. É isto que é ser o crente sal nosso de cada dia, gente. Presta atenção, o sal nosso de cada dia. É se você, todo dia, se dispor a passar o evangelho genuíno de Cristo, simplesmente para a frente. Uma conversa sua com o vizinho, uma conversa sua com a outra pessoa. Lá na loja, várias vezes chega pessoas para comprar. Antigamente eu ficava nervoso com a Joana. A Joana gastava uns 15, 20 minutos conversando com a pessoa, 30 minutos, e eu doido, querendo correr para poder sair, para ir para lá, para cá. Mas depois eu fui mudando o meu jeito de pensar, porque ela fala de Deus com as pessoas. Aí eu comecei a falar de Deus dentro da loja, proferir a palavra de Deus, mostrar o quão grande Deus é na minha vida. Porque eu tenho uns probleminhas. Antigamente eu falava, nossa, eu tenho uns problemão de saúde. Hoje em dia eu falo assim, eu tenho uns probleminha, que maior que meus problemas é Deus. É Ele que me sustenta. Hoje eu vim aqui e falei com a Joana, eu acho que eu não vou conseguir não, vou ligar para o pastor. Aí ela falou assim, tenta. Aí eu estava com dor de cabeça, não estava conseguindo caminhar, cheguei aqui, Deus me sustentou. E é isso, irmãos, que eu falo com vocês. O terceiro tópico desta noite, sermos sal na medida certa. Presta bem atenção, sermos sal na medida certa. Eu vou ler para cada um de nós Romanos 1,17. Quem quiser pegar, Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ser sal na terra é conhecer os limites fronteiriços, presta atenção, entre terra e água, ou seja, mal e bem. É saber que é necessário peneirar, filtrar, decantar o sal, para limpá-lo das impurezas, não é isso? Do mesmo jeito, limpar nossas impurezas da nossa alma, de nosso corpo. Assim como o salário vem de sal, e trabalhador tem direito a um justo salário, pode-se dizer que ser sal é praticar a justiça, e a justiça é Cristo Jesus. Não é isso, irmãos? Ser sal é vida, ele cura, é revelador de essências, ele revela todas as impurezas. Também pode ser motivos de perdas e doenças. Eu falei as coisas boas. Agora a gente tem que prestar atenção também que ele também tem as suas desvantagens. A falta e o excesso geram distúrbios. Discípulos de Jesus deve ser aquele andar pelo centro do caminho, de forma prudente e equilibrada, como um dia foi dito a Josué. Não desvie-se nem para a direita, nem para a esquerda, Josué 1,7. Nem sal de mais, nem sal de menos, como eu já havia falado, né? O mar que tem excesso de salinidade chama-se mar morto. Mas ele não pode ser considerado um mar, coitado, ele é uma lagoa.
mas mesmo assim as pessoas o chamam de Mar Morto. Ele tem uma concentração de sal 9 vezes maior do que o próprio oceano. E o mar que tem pouco sal, chama-se Mar Báltico, e ele está na Alemanha, porque ele recebe uma concentração tão grande de água doce, que dificulta tudo nele. O Mar Morto não nasce planta, não nasce nada. E ele tem muita dificuldade, as plantas que nascem no Báltico. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. No nosso corpo humano, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço muito bem, não sei se muita gente conhece, o que é hipertensão. Né? Hipertensão é a pressão alta, né? É um distúrbio causado por excesso de sal no nosso corpo. Já a falta dele chama-se hiponatremia. Eu nem sabia, não. Mas isso aí eu pesquisei lá e olhei. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a quantidade de sal, dos níveis de sal, a gente tem que ver que isso é saúde no nosso corpo, a quantidade certa. E a quantidade certa de sal no nosso meio ambiente preserva o nosso mundo. Então, crente sal em excesso ou crente sem sal, os dois do mesmo jeito não produzem nada. Não é possível ter gosto algum. Não é isso? Então, o que diz lá em Mateus 5,13? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É forte, não é? A gente tem que pensar nessa frase, porque é muito forte. O quarto tópico desta noite. O sal que salga a medida. Lucas 14, 34, 35 diz assim. Jesus, naqueles dias, disse assim, é o sal, mas se o sal degenerar, para que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora, quem tem ouvidos, ouça. Gente, essa frase a gente treme, né? Aí a gente pergunta, como saber a medida certa do sal? Como saber ser o crente sal sem excesso ou sem falta? E aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na imagem que está ali. Eu vou falar para vocês sobre o processo de cristalização do sal. Primeiro faz a coleta da água do mar, retira da concentração das águas o sal. E depois vem a cristalização, retirada do sal e seu beneficiamento. Se o sal ele ficar parado no seu habitat natural, ele preserva o meio, mas não torna-se próprio ao consumo. O sal da terra necessita ser beneficiado, cristalizado. Ser discípulo de Jesus, sal, na medida certa, é aquele que se cristaliza no processo de beneficiamento. Caso contrário, somente servirá para ser pisado. Discípulo sal, sem excesso, sem falta, é aquele que é retirado da água, como o sal. Através do batismo, irmãos, como sua renovação espiritual, como um novo ser. E extraído da terra, pela verdadeira conversão. Aí está o negócio. Verdadeira conversão. Com uma mudança verdadeira no coração e na sua vida, o que inclui o compromisso consciente de tornar-se um discípulo de Cristo, que se transformou moralmente, passando do mal para o bem. E se cristaliza. Este é o processo de purificação agora. Torna-se puro ou liberta-se das impurezas do pecado no seu dia a dia. Numa luta constante, porque essa luta não para não, irmãos. É uma luta constante. Pois há uma limpeza mais profunda e necessária. É a limpeza do nosso coração. Porque ele está cheio de maldade.
ele está cheio de pensamentos impuros. Ele precisa ser mudado, ser limpo. Aquilo que está dentro da nossa alma, do nosso coração, do nosso querer, tem que ser moldado, mudado, transformado, limpado por Deus, para dar sabor a nós mesmos e ao nosso próximo. O Lucas também falou sobre o próximo, não preciso nem falar mais sobre o próximo aqui, né? A medida certa, então, irmãos, de sermos o crente sal, é Cristo em nós. Porque sem Cristo nós não somos justos, sem Cristo nós não somos nada, Ele é a justiça, como nós vimos. E agora, para concluir, a conclusão dessa noite, eu gostaria de falar aos irmãos para vermos a história da mulher de Ló, para concluirmos todo esse nosso contexto de hoje. Eu vou começar com a pergunta: será que de fato vivemos peregrinos nessa vida? Assim como a mulher de Ló, muitas vezes olhamos para trás, para a nossa vida aqui na terra, e esquecemos que estamos aqui de passagem. Esquecemos que devemos, primeiramente, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. Convertida em estátua de sal por causa do seu pecado, do amor de Sodoma e Gomorra e do desprezo a Deus. Uma lição que ficou estampada para a eternidade como exemplo de alguém que teve saudade do passado de práticas erradas. Jesus nos advertiu: lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17:32. Ele nos advertiu, irmãos, para uma coisa: para lembrarmos de nunca esquecer das coisas que não podemos reviver. Tá? Gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa frase. Jesus nos lembrou da mulher do Ló para lembrarmos de nunca esquecer daquilo que deveríamos nunca reviver, nunca mais em nossas vidas. Nós queremos estar, irmãos, no controle de nossa vida, saber quantas coisas vão acontecer, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois de amanhã, mas isso representa a falta de confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, o que Ele tem para nós. Não confiamos que Ele tem o melhor para nossas vidas. A mulher de Ló não sabia o que aconteceria. Eles deixaram sua casa, tudo para trás. Eles teriam que recomeçar tudo novamente. Aí o que ela fez? Ela olhou para trás, ela teve saudade. E muitas vezes é preciso abandonar algumas coisas em nossas vidas para seguirmos a Deus. E não são poucas, às vezes são muitas. E a gente faz igual a mulher de Ló, olhamos para trás e viramos estátuas, nós paralisamos, nós retrocedemos, sem continuar peregrinando nos caminhos de Jesus. A mulher de Ló é um monumento, viu como é que ficou ali o monumentozinho da mulher de Ló? De sal, excesso de sal, da corrupção deste nosso mundo. O sal era uma das principais mercadorias de Sodoma. O comércio deste produto movimentava a economia local. Mas, um dia, Deus fez cair do céu fogo, como descrito em Marcos 9:49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. E no juízo, o sal devolve a cada um seu real sabor, sua essência contaminada ou purificada. Lembremos então, irmãos, da mulher de Ló e prossigamos o nosso caminho de purificação. Mesmo que doa, que sangre,
Mas as feridas precisam cicatrizar, precisam ficar curadas. E o processo de salinização, cristalização, precisa se cumprir em nós. De caso contrário, vai acontecer igual a mulher de Ló. A gente só vai falar que está mudando. A gente só vai falar que está fazendo alguma coisa e olhando só para trás, para as coisas que a gente já fez. Ah, eu era assim, eu era aquilo, estou com saudade daquilo, estou com saudade daquilo outro, agora eu não posso isso, eu não posso aquilo outro, eu não posso fazer aquilo mais, eu não posso fazer aquilo outro. Gente, quem falou que não pode? O teu Espírito Santo que tocou dentro de você? Então não faz. A gente fazer um erro uma vez é uma coisa, mas permanecer no erro é completamente diferente. É isso que se pede de cada um de nós, que retornemos à nossa essência, pela qual fomos criados, sem excesso, sem falta, mas na medida certa com Cristo. Queridos e amados irmãos, sabemos que desta vida nós não vamos levar nada. Nada, daqui nós não vamos levar nada. Sabendo disso, para que a gente vai querer só reter? Vivamos com a vida confortável em Cristo. Não precisa ter exageros. E deveremos continuar olhando a vida como peregrinos. Porque se a gente tem só o confortável aqui, você vai só focar no melhor, que é do outro lado. Quando nós encontrarmos com Cristo, chegarmos lá em cima no céu para viver com Deus, aí sim, irmão, aí você vai querer regozijar, fartar-se, porque é lá que é o nosso foco. Nós somos peregrinos aqui, porque a nossa viagem passa por aqui, a gente vai passar aqui. É isto que esta noite eu quero dizer aos irmãos. Eu falei muito sobre sal, mas gostaria que os irmãos prestassem atenção. Para você ser sal, tem que se transformar, tem que se purificar, tem que se cristalizar. E como eu disse lá no primeiro versículo, eu pedi 3 vezes às pessoas no primeiro tópico: vamos deixar de ser saleiro e sermos sal. Esta noite eu agradeço aos irmãos e gostaria de falar a vocês que, primeiramente, a Deus, eu gostaria de agradecer demais por estar aqui esta noite. Depois agradecer ao pastor por ter me colocado no nome para pregar esta noite e dizer a vocês o seguinte: eu agradeço cada irmão aqui por estar orando por mim. E dizer a vocês uma coisa: eu estou nesse caminho, tentando me transformar todo dia, toda hora. E agradeço a Deus por cada momento que estou com vocês, por essa comunidade aqui, essa comunhão com essa comunidade. Vocês são força. E gostaria de dizer a vocês, visitantes, que estão aqui à noite, seja bem-vindo. E se tocou no seu coração a palavra de Deus, a vontade de se modificar para Ele, para ter um caminho melhor, se prostre de joelhos, se coloque perante a Deus e fale com Ele. Converse com Ele, tenha uma longa conversa com Ele esta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu vou chamar o nosso irmão